Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Continuando as nossas dicas de animalzinho, hoje nós vamos falar de petisco, né? Eu vejo assim, doutora, que existe animais que acabam não comendo a ração, vive de petisco, né? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho dos petiscos, quais que são ideais, ou não pode comer, ou pode comer. Sim, muita gente me pergunta isso e tem gente que é muito rígida e fala assim, não, meu cão só come ração, porque eu acho que não deve dar petisco. Eu acho que tudo tem que ter bom senso, né? E sim, ele pode comer petisco. Lógico que existem algumas regras, né? Então, tem muita... O pessoal questiona, acha que sachê, por exemplo, é um petisco também, né? Que são as comidas úmidas. No caso do cão também tem patê, de gato até tem algumas marcas que tem patê, mas geralmente é mais de cão que tem patê. E pode comer, não faz mal, tem muito sódio, muito isso, muito aquilo. Pode comer, não tem problema, tá? Desde que esse paciente não tenha nenhum problema que vai ser piorado pela ingestão desses alimentos, né? E também a quantidade e a qualidade desse produto, né? Não é qualquer produto que seria recomendado fazer. E não é uma grande quantidade que você tem que fazer. Eu tenho pacientes assim, que a gente orienta, né? O tutor da melhor forma possível. E eu ouço coisas assim, que às vezes a pessoa compra meio quilo de bifinho, né? E acaba dando em uma semana aquele meio quilo de bifinho. Meio quilo de bifinho é bifinho pra caramba, né? E assim, isso engorda também. Por mais que seja com pré-probiótico, com uma boa quantidade de proteína, né? Que seja de boa qualidade, mas acaba engordando, porque é fora da dieta. Lógico que você deve dar o petisco sim para ele, né? Porque é uma forma também de tirar um pouco o estresse dele, né? Comer algo diferente, mas ter bom senso na quantidade, né? Na frequência também. Você quer fazer todo dia, mas por exemplo, então você quer fazer todo dia e um bifinho por dia. Ok, tenta diminuir esse bifinho, né? Pega metade, dá todo dia. Ou se não, fraciona ele em vários pedacinhos e vai dando durante o dia, né? O sachê também pode misturar com a ração? Pode, mas em pequenas porções, porque dependendo do paciente vai acabar engordando. Pode ser não ali naquele período quando ele é jovem, mas lá na frente acaba engordando. E tem cão que não come depois sem você colocar o sachê, né? Então tudo de manejo, né? E de perguntar também se pode, não pode, como deve ser feito, e a gente vai tentando orientar da melhor forma possível. Então, existem os bifinhos, os palitinhos, uma série de petiscos que os cães e os gatos podem comer. E eu sempre falo, com bom senso, na quantidade, numa frequência considerável ali e que não vá sobrecarregar também o organismo desse paciente e que tenha qualidade também e que não deixe esse paciente dependente disso, tá? Porque às vezes o cão ou o gato não vai querer comer uma ração, por exemplo, porque ele sabe que eu vou dar o sachê, ou eu vou dar um petisco. E tem gente que troca alimentação só por petisco. Tem gente que faz um pote de comida de petisco, ao invés de colocar ração ou alimentação natural. Isso acontece, tá? Parece que não, mas acontece. Então tem muito bom senso. Tem que tomar cuidado dos pacientes obesos, dos pacientes que são alérgicos, tá? Ou que eles têm problemas intestinais, hepáticos. Então, por quê? Tem um paciente que é alérgico, ele é alérgico à proteína de frango. Então, ele não vai poder comer algo à base de frango, porque senão depois ele vai começar a ter problema. Ou ele pode ter uma diarreia, ou ele vai começar a ter problema de pele. Um paciente obeso, por exemplo, existem palitinhos hoje, para você, são tantas opções que existe palito com 0 calorias, entendeu? Palitinho, bifinho com 0 calorias. E que você pode dar, mas com uma frequência menor, né? Um intervalo maior, na verdade, entre um e outro. Para quê? Ele come, mas também não pode comer tanto. Então, são várias opções
e que você tem que ver o caso do seu cão e do seu gato, né? Gato eu recomendo sim comer bastante comida úmida, né? Os sachês, desde que ele não seja obeso, que ele não tenha uma doença inflamatória intestinal, porque tem muita água. Gato, na grande maioria, já não bebe tanta água. Então o sachê tem grande concentração de água, isso ajuda muito, né? A eles se manterem hidratados e também ajuda esse rim lá na frente. Então eu recomendo sim, eu falo para testar todos os sabores, as texturas, os tamanhos dos sachês, porque cada um, às vezes uns são desfiados, outros são cortados em quadradinho, outros são mais retangulares, enfim, e gato tem muito isso de textura diferente do cão, para ver qual que ele gosta mais, né? E sempre para ter uma carta na manga também, porque às vezes o cão ainda ficar um período sem se alimentar não tem grandes problemas. O gato, 12 horas de jejum para ele já começa a entrar no processo de lipidose hepática, que é uma alteração hepática que pode levar esse gato a óbito pela falta de alimento. Então, são coisas importantes. Eu nunca sou muito radical, não pode. Tem gente que fala assim, eu posso fazer em casa? Aí a pessoa me mostra a receita do bifinho ou do biscoito. Tem gente que faz assado, porque a pessoa já é fitness, aí gosta de coisas mais naturais pro cão também, isso é muito legal. E aí me mostra a receita, como é feito. Tem gente aqui em Jaú que faz uns biscoitos bem legais também, naturais para cão, tá? E eu super recomendo. E então pode, tudo com muito bom senso. Tem coisas que você deve fazer e tem coisas que você deve evitar. Mas aí sempre pergunta, né, pro veterinário. Se tiver dúvida também, entre em contato aqui na Petland. Eu, quando posso, atendo o telefone, respondo as dúvidas, tá? E oriento da melhor forma possível. Mas sim, pode dar o sachê, pode dar o petisco, sempre observando o score corporal do seu cão, do seu gato, se ele não tem nenhum problema, tentar dar o mais natural possível, tomar cuidado também, que alguns petiscos, dependendo do cão, o porte dele, um petisco é muito pequeno, ou pode parar atravessado, né, no esôfago, acabar machucando ou virar um corpo estranho. Existem alguns produtos que eles não são facilmente dissolvidos e o cão acaba engolindo, aquilo fica lá dentro. E aí não é dissolvido, vira um corpo estranho. Aí tem que ir ou para uma endoscopia ou para uma cirurgia, sabe? Porque depois começa a vomitar, aí percebe que não foi digerido, precisa ser retirado. Então são várias coisas. Sempre na dúvida, pergunte para o seu veterinário, né? Para o veterinário do seu cão, do seu gato, você deve dar, se você pode dar. Se ele tiver algum problema de saúde crônico, que ele precisa tomar remédio constantemente, pergunta, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Porque tem muitas coisas também que não pode, dependendo do problema de saúde, e ele não vai poder ingerir nada. Ele, infelizmente, vai ter que ficar na ração ou na comida que ele come. Tá? Doutora, uma dúvida que eu tenho. Como que a pessoa, tem como ela ver, assim, aquele petisco que é saudável, aquele que não é, Na embalagem, geralmente, vem a parte que é fitness, que é mais natural, aí vem a porcentagem de proteína. O que não pode ter muito? Na verdade, a gente tenta evitar o sódio, os conservantes, sabe? Aquilo que você olha, vê que é muito colorido. Muito colorido. Tenta evitar isso aí, porque pode a longo prazo. Geralmente são coisas que são bem atrativas para eles, tá? Principalmente para cão. Então, mas são coisas que tem muito conservante, então a gente pede para tentar dar o mais natural possível. A porcentagem de proteína é legal, então quanto mais proteína tem bifinho que chega a 40% de proteína, é bastante, tá? Tem naturais que é feito de fruta também, é muito legal. Então na embalagem geralmente vem lá escrito 100% natural, ou tantos por cento natural, tantos por cento de gordura, de fibra. Isso é bacana, tá? Com menos carboidrato, mas precisa ter no caso do cão. Do gato também precisa, mas bem menos do que para o cão. Então, para gato, geralmente o nível de proteína é maior, quanto maior, melhor. Só que daí entra aquilo que eu falei, dependendo do problema de saúde que ele tem, se ele tem, não é já recomendado fazer com um nível de proteína tão grande, por exemplo, nas doenças renais, tá? Porque a proteína acaba lesando mais ainda o rim.
Então, sempre perguntar. E geralmente aqui na Pet Land o pessoal gosta de explicar bastante. Então, quando o cliente vem, está com dúvida, a gente oferece todas as possibilidades de petiscos, mas orienta, ó, esse é melhor, tá? Porque ele é mais natural, mais saudável e pode comer sem ter problema nenhum. Tem paciente que vem com problema alérgico, tem uma linha específica de petiscos que geralmente é legal para esses pacientes, que não causa tanto problema na pele deles. Então, é uma série de coisas. Enquanto a doutora estava falando, né, eu estava aqui pensando, desde quando comecei a gravar, eu não sei como que você é com o seu animal, né? A maioria das pessoas, elas deixam a comida o tempo integral lá pro animal, sim, né? E eu aprendi com a doutora que a gente tem que dar o almoço e o jantar pro animal. Não foi isso que você disse? Que não é viável, só para me completar. E o Tobias acostumou com isso. Então o Tobias, o que ele faz? Ele almoça e ele janta. Sim. Entendeu? Só que é assim, a ração, se eu não puser um pedacinho de carne, ele não come. Ele não come de jeito nenhum, mas é coisa mínima. Sim. E o petisco, o sachê, você colocando umas 4 bolinhas daquele lá, um sachê dá para 10 dias, entendeu? Só para sentir assim. Sim, o gosto. Ele acaba comendo. A doutora é a favor de dar na hora certa ou deixar lá? Como que é? A gente falou disso já uma vez. Já falamos. E depende muito do ambiente e da rotina também do ser humano, né? Porque o Tobias foi criado assim desde pequeno. E aí tem cão que acostuma e ele vai comer naquelas horas, né? A gente recomenda geralmente, no mínimo, 2 refeições diárias, mas o ideal é pelo menos 3, tá? Tobias come 2 só. Então, mas aí porque ele acostumou e tá tudo certo com ele, né? E não é magrinho, né, doutora? Não, ele tem um score corporal ok, ele come bem, come uma boa ração, então não é o problema. E isso vai muito do que você acostumou e como o cão se acostumou. Porque tem cão que, se você deixar a comida lá, colocar um balde de comida, ele vai comer tudo naquela hora. Então, por isso que a gente fala para não deixar à vontade, no caso desses cães, por exemplo, né? E aí tem cão que, por exemplo... Que deixa lá e não come nada. Deixa lá e não come nada, mas você deixa por medo dele passar fome, porque você só volta à noite. Mas aí tem que tomar cuidado só. Precisa ver se não é aberto o local, porque daí vai pombo, pardal. Aí quando não, vem rato. Então essas coisas são preocupantes. Não que você não possa deixar ali. E sempre tocar. Por exemplo, hoje eu cheguei em casa, eu coloquei comida de manhã, saí, coloquei comida, ele não comeu. Eu cheguei e ele comeu. Tá, ok, até aí tudo bem. Agora, ver se não está úmida também, porque às vezes pode azedar, fermentar ali, vir fungo, bactéria e depois ele passa mal. Senão você retira aquilo e coloca uma porção nova. Então, dá para ser feito de várias formas. Depende muito do cão e também da sua rotina, né? O que você acostumou ele. Eu, por exemplo, dou comida para meus filhos, 2 vezes no dia. 2 vezes também? Porque eu só chego à noite em casa. Então de manhã eu coloco comida, aí eu chego à noite, às vezes tem, mas na maioria das vezes não tem. Aí eu coloco de novo. E eles se viram bem, são 3 gatos e uma cachorra. A cachorra ainda, você vê que geralmente é mais esfomeada, não é tão seletiva. Agora os meus gatos, eles também não têm muita opção, porque eu também não tenho muita opção. Eu deixo lá os 3 potes de comida em cima da rack para eles comerem. E eles vão comendo conforme vão sentindo fome. O ideal seria, se eu estivesse em casa, colocar comida de manhã, colocar bem pouquinho. Eles comem aquilo, não sobra nada. Gato adora comida durinha, não gosta que fica murcha, né? Acaba murchando depois. Então, mas é o que tem, porque eu não consigo ir durante o meio do dia em casa para alimentar eles e também não vou deixar eles sem comida, né? Então, vai muito da rotina do ser humano e também do ambiente onde esses animais se encontram e como eles acostumaram a viver. E quem me ensinou a rotina foi a doutora. Então, o Tobias é assim, chegou na hora do almoço, coloca a ração, a água, ele come tudo. Sim. Toma a água que ele tem, e só toma água gelada, né? Sim. Toma água e aí na hora da janta
coloca eu até viro o potinho, porque eu tenho um pouco de medo desse negócio de rato, essas coisas. Eu até viro o potinho, aí à tarde novamente. Eu coloco, ele come, e ainda tem que ser a carne, tem que esquentar. Um pouco folgado esse Tobias, né? É verdade, tem que esquentar. A Sara já viu isso, né? Aí você esquenta a carninha, mas coisinha pequena, né? Você pega um bifinho e dá para 10 dias. Você esquenta, jantou. E aí, só uma pergunta: se por um acaso comer alguma coisa diferente, ele vomita. É porque às vezes não é acostumado, tem o estômago um pouco mais sensível, principalmente vomita mesmo, até petisco. Então ele provavelmente ele tem algum, não deficiência, mas o organismo não aceita tão bem outras coisas. Se acostumou com aquilo, saiu fora daquilo, já começa a ter problema, né? Por exemplo, o dia que ele vai na casa da Júlia, né, que o Matheus leva, às vezes dá alguma coisinha para ele, chega em casa, ele vomita. Porque é mais sensível e acaba vomitando mesmo. Isso é bom em partes, porque quando acontece, sabe que deu alguma coisa que não devia, ou ele comeu alguma coisa que não devia. Não puxou pra dona, né, pros donos lá, porque a gente pode comer qualquer coisa que não faz mal nenhum. Que não faz mal nenhum. Mas muito boa essa dica, doutora, porque eu falo assim, que tem que conhecer aquilo que você tem em casa. Exato. Não é verdade? O Tobias mesmo, só tô dando eu tô falando porque eu tô convivendo com isso. Você pode dar qualquer petisco para ele que não seja de carne, ele não vai comer. Sim. Entendeu? Esses que tem aí de leitinho, de natural, não sei o quê. De então, fruta, de né? fruta, não come. Porque ele se acostumou, né? E tem paciente que é muito sistemático, assim. Parece que não, mas eles têm personalidade própria, né? E tem uns que têm uma personalidade muito mais forte do que outros. E tem paciente que não come, não adianta. Você pode dar um filé mignon ali pra ele, não come. Não tem conversa. A gente fala às vezes, né? Para dar remédio, o petisco é legal para isso, né? Ou quando o paciente fica doente, você tem sempre uma carta na manga ali para poder oferecer. Mas tem bicho que não toma misturado com nada, porque ele não come nada. Nada de diferente. É a grande minoria, né? Porque assim, a maioria dos cães, se der pedra com manteiga, come, né? Mas assim, existem cães que... E é engraçado, ele gosta de queijo, né? E eu como muito queijo. Sim. Então de manhãzinha eu dou um pedacinho de queijo para ele, né? E é até engraçado, se eu vou dar outra coisa... Ele não pega. Não pega, entendeu? E só para terminar, olha quantas perguntas, gente. Eu tenho costume muito... E aquele dentine, aquele... Para limpeza dos dentes. Aquilo eu dou meio de manhã para ele. É bom aquilo? Como que Aquilo ajuda a manter a saúde dos dentes, né? Você pode fazer todo dia sim, dia não, uma vez por semana, depende do que você acostumou ele. E lógico... Eles gostam. Geralmente eles gostam, vai bem, assim. Ajuda o atrito, né, a morder. Tem algumas substâncias que também evitam o acúmulo da placa bacteriana, enfim. E lógico que nada como a escovação dentária, tá? Que a gente também já falou aqui. O ideal é que ele escovasse os dentes todos os dias. A gente escova pelo menos 3 vezes no dia, né? Após cada refeição. Todo dia eu também escova só quando vem uma vez por semana aqui. Mas mantém. Mas assim... o ideal seria em casa também, porque tem gente que fala, já aconteceu também, de falar assim, nossa, meu cachorro faz escovação dentária aí, mas eu vi, caiu um dente dele, tá cheio de tártaro. Mas tem que escovar todo dia, é assim que eu falo pra todo mundo, tem que escovar todo dia. Se não escova todo dia, não tem, ok, você vai ter que fazer uma limpeza de tártaro nele antes, entendeu? Esses petiscos são legais porque ajuda a debridar o dente, então é que nem um grão de ração, ele é duro, então ele também ajuda a limpar. Embora seja um alimento, né, ele ajuda a limpar o dente também. Diferente de um cão que só come comida, por exemplo, que já é uma textura mais mole, né? Então, esses petiscos ajudam bastante. E aí você vê a frequência que você quer fazer. Pode ser dado todo dia? Pode, desde que ele não engorde também, porque querendo ou não tem caloria, né? Que não faça mal, não cause vômito nem diarreia, né? Resumindo, se você quer ter um cachorro,
tem uma Petland na sua vida. Né? Porque a gente tenta te orientar da melhor forma possível. Porque o Tobias vem aqui toda semana, toma banho, né, hidrata, Sim. corta unha, escova os dentes, né? Porque assim, é aquilo que nós vamos falar qualquer dia. Engravida antes, né? Para depois você não ficar aí judiando do animal que você pegou, exatamente. Né? E a Petland tá aqui, dando banho, né, doutora? Sim, tem, nossa, bastante cão e gato que vem para os pacotes de banho. Toma um banho toda semana, tem uns a cada 15 dias. E a gente sempre está aqui para tentar atender vocês da melhor forma possível. Então, pensou em cuidar do seu animalzinho, é aqui na Petland.